Falar o preço continua sendo um problema para você? Você começa a suar frio, começa a gaguejar, começa a se embananar? Fica tranquilo que esse não é um problema só seu, porque esse é um problema clássico, inclusive eu já passei por isso. Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te dar 5 estratégias super simples que qualquer um pode utilizar, inclusive eu utilizo nas minhas negociações, para que você nunca mais tenha problemas em falar preço e você realmente se sinta à vontade com isso. A hora de falar o preço realmente é sempre delicado. Por quê? Porque você concorda comigo que você está lá vendendo para a pessoa. Quando você passa os valores, ou seja, tudo aquilo que ela vai levar de você, nossa, são todas as soluções que ela queria. Mas chega um momento que você vai ter que dizer quanto que custa para que eu te entregue isso que eu estou te prometendo, para que eu te entregue essas soluções. E muitas vezes o problema é a nossa cabeça, é a nossa percepção. Porque a dificuldade não é saber se a gente tem valor ou não, é porque às vezes a gente está preocupado se a pessoa está percebendo aquele valor. Então vamos lá, vamos às 5 soluções. A primeira delas se chama ancoragem de preço. Então uma coisa importante, quando a gente vai fazer uma ancoragem de preço, é sempre você acostumar a pessoa a ouvir números mais altos do que aquilo que realmente você cobra. Então, por exemplo, eu fui para Londres, fazer uma formação lá, gastei lá 40 mil reais. Uma formação comigo, vamos supor que fosse 10 mil, por exemplo. Quando eu digo pra ela, pô, eu fui lá pra Londres, não sei o que, o curso foi super legal. Claro, eu tive que investir uma grana, gastei mais de 40 mil reais. Quando eu falo assim, gastei mais de 40 mil reais, o que eu tô fazendo? Uma ancoragem de preço. Porque na cabeça dela, ela fala assim, nossa, o cara já gostou isso. E falo assim, porra, são 20 anos de estudo. Tô fazendo uma ancoragem de preço com o tempo. Nossa, o cara vai me economizar 20 anos. Ah, mas o Ed cobra nas consultorias dele 20, 30, 50 mil reais. Então eu vou falando, claro que tem que ser feito de uma maneira sutil, de uma maneira elegante. Quando você coloca esses números sempre altos, quando eu digo que custa 10 mil, vamos supor se fosse 10 mil, ele passa a achar que é barato. Por quê? Porque os números que eu estou dando são sempre maiores do que 10 mil. Quando eu digo 10 mil, ele passa a acreditar que aquilo ali foi barato. Então isso é o que a gente chama de ancoragem de preço. Se você pegar lá, por exemplo, um computador, tá escrito assim em vermelho, lá, sei lá, 15 mil reais. Tá em vermelho e com um tracinho cortado. O que é isso? Ele está dizendo qual era o preço anterior. E aí ele coloca embaixo assim, ó, 12.500. Só o fato dele ter colocado 15 mil reais cortadinho já mostra pra gente inconscientemente que a gente tá levando vantagem e que aqui a gente tá economizando dinheiro. Mas se o negócio custa 12.500 reais, por que não está 12.500? Porque ele precisava fazer uma ancoragem anterior. E é isso que as estratégias fazem. Eles ancoram para que a gente se sinta mais confortável e a pessoa tenha uma percepção do preço que a gente tá passando que é mais barato do que ela imaginou. A segunda coisa importante para você falar bem o preço, por incrível que pareça, é você ter uma escuta ativa. Preste muita atenção no que a pessoa está te falando, porque muitas vezes ela está largando para você os argumentos de venda, para que você consiga fazer uma ancoragem ou você consiga fazer uma relação com aquilo que é barato, com aquilo que é caro, em cima daquilo que realmente é a dor dessa pessoa. Então, o que caracteriza uma escuta ativa? É você estar 100% focado no que a pessoa está falando, a maneira com que ela fala, como que ela gesticula, o que ela está falando. Porque não existe forma mais atrativa para o seu cliente escutar o seu preço quando ele sente que você dedicou toda a sua energia para ele. Lembre-se, pessoas compram de pessoas. E isso vai te dar a segurança para que você fale o preço tranquilamente, porque você já fez uma ancoragem, você já escutou tudo que precisava ouvir, e agora você consegue realmente falar o preço com tranquilidade. A terceira está conectada com a escutativa, que é saber qual é a maior dor. O que é? Porque pensa comigo, enquanto você está pensando no que você deveria falar, você não está prestando atenção no que ele está falando. Ou seja, qual é a dor? Qual é a maior dor? Então a gente só consegue falar o preço tranquilamente quando a gente tem a segurança que a gente resolve a maior dor dele. Porque ele sabe qual é essa dor. Se você souber, qual é o problema? Eu posso falar quanto for. Se eu consigo tirar uma dor de você, uma dor muito grande de você, e eu quiser cobrar 100 mil, 200 mil, você paga. Por quê? Porque não interessa quanto você paga. O que interessa é que você livre ele da dor. Então, quando a gente presta atenção nessa dor, a gente tem tranquilidade para falar o preço. Porque não tem problema falar o preço, porque ele vai pagar, não importa o que seja, desde que você me tire a dor. Quarta dica importante, ensaie. Faça os treinamentos. Você não quer treinar na frente do seu cliente. Você vai perder cliente com isso. Com quem que você vai fazer ancoragem de preço, escuta ativa?
Com quem que você vai fazer tudo isso? Você vai fazer com o marido, com o filho, com mulher, com a família, vai num aniversário, vai se acostumando a falar o preço para as pessoas. Cria links linguísticos. Se você não sabe o que é link linguístico, eu deixo um cardzinho aqui para você aprender como falar sobre assuntos que nos interessam para conectar com o processo que a gente tem, com o produto, com o serviço que a gente tenha. Inclusive, como você está treinando, você pode até pedir a opinião das pessoas. Pergunta para elas. Pô, como é que foi esse processo para você? Quando você ouviu o meu preço, o que você sentiu? Então tem pessoas que vão falar assim, nossa, achei muito caro. Puta, não foi boa a tua passagem de preço. Ou às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu achei que era bem mais. Opa, fez uma ótima ancoragem, fez uma ótima associação com dor, fez uma ótima escutativa. Então ensaio é fundamental. Encontra oportunidades no teu dia a dia, por exemplo, sei lá, foi num jogo de futebol, ou tá num aniversário, tá lá conversando com a parentada. Vai lá conversar. Ah, tinha um cara, um convidado lá, que eu não conheço. Se apresenta para ele, vai treinar com ele. Faz uma conexão com o teu produto e com o teu serviço e passa a falar o preço normalmente. Com isso, você vai ganhando naturalidade. Um dos problemas que eu percebo nas minhas mentorias ou nas minhas formações é que as pessoas elas deixam para treinar na frente do cara. Ai, é de me sentir inseguro. Porra, mas qualquer um se sentir inseguro dessa forma. Como é que você vai treinar na frente do seu cliente? E a quinta e última dica, por incrível que pareça, ela parece simples, mas ela é fundamental. Coloque-se no lugar do seu cliente. Ed, como é que eu vou fazer isso? Você pode inclusive gravar você falando. Grave o seu discurso. Grave a forma com que você vai falar desse preço. Porque depois você vai se assistir, você vai se ouvir falando. E aí você vai fazer a seguinte pergunta para você mesmo. Se você fosse o cliente desse cara que eu tô vendo aí na telinha, eu compraria? Porque se você gostou do seu discurso, você gostou do seu vídeo, gostou do seu áudio, a pessoa que você vai aplicar essas técnicas também vai se sentir segura. Porque não tem nada melhor do que alguém que tem um excelente produto, tem um excelente serviço, ela apresenta os valores e quando ela apresenta o preço, a pessoa se sente à vontade, o seu cliente vai se sentir à vontade. Porra, achei legal, eu acho que é um preço justo, gostei disso. Então vamos finalizar esse processo, vamos começar o nosso projeto, porque realmente isso aqui vale a pena. Vale a pena, o que é a pena? Não é a pena da galinha, é a pena da penalidade de ter que pagar por aquilo. Ela enxerga o seu preço como algo que é justo. Por isso que falar o preço é tão importante e deve haver naturalidade. Quando as pessoas falam, Ed, como é que você consegue vender? Falando com naturalidade. Eu sei exatamente as dores que eu consigo curar com os meus serviços, os meus produtos. E eu sei exatamente qual é o custo disso. E eu me sinto à vontade falando. Eu falo assim, olha, se você quer eliminar essa dor, o custo será isso, isso e isso. E pronto, e acabou. É muito simples, só que precisa ter estratégia. As pessoas ficam imaginando que falar preço, eu deveria ser seguro. Mas deve ser seguro como? Qual que é a estratégia? Então aqui eu coloquei 5 para você. Então assim que você treinar essas 5 habilidades, treinar essas 5 estratégias, aplique, treine. E coloca nos comentários aqui, Ed, deu certo, que eu tenho certeza que vai funcionar. Funcionou para mim, já funcionou para centenas de pessoas que eu já ajudei com esse processo. E eu tenho certeza que pode ajudar você também. E se você gostou dessas dicas, gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Com certeza isso irá nos apoiar para que a gente continue gravando cada vez mais para você. Um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.